com 12 anos de idade, eu comecei a usar droga. Me prostituía, me envolvi com traficante também, só para poder fazer o uso de drogas. Meu nome é Kathleen Ângelo, tenho 26 anos e sou lojista. A minha história ela começou desde a infância, né? Por falta da minha mãe, por ela ser usuária de drogas, né, bebida. Meu pai, eu não tive ele por perto porque ele não quis assumir, né, a paternidade. Eu fui criada pela minha avó e o relacionamento dentro de casa ele não era bom, né? Eu sempre via a minha mãe brigando, bebendo, furtando às vezes as coisas dentro de casa para poder usar droga, né? Então eu via aquela necessidade, né, aquela falta, né, de amor, de carinho, de pai e de mãe que eu não tinha. Então eu comecei a buscar isso em coisas e comecei a ter o exemplo da minha mãe. Tudo o que ela fazia e que minha avó me orientava a não fazer, eu comecei a fazer. E com 12 anos de idade, eu comecei a usar droga. Comecei a usar lança-perfume, comecei a usar cocaína, me prostituía para poder usar droga, me envolvi com traficante também, só para poder fazer o uso de drogas. E teve uma época que eu parei e pensei, porque não era aquilo que eu queria para mim. Como eu não tive uma família, então eu coloquei na minha cabeça, eu preciso ter uma família onde eu vou dar amor e carinho. Aí com 14 anos eu conheci uma pessoa, onde eu tive a minha primeira filha. Eu pensei que ia ser tudo maravilhoso, né? Mas não foi, a gente foi morar junto, era um cômodo, onde não tinha reboco, entrava rato, chovia lá dentro, passava fome e eu era muito agredida. Eu era agredida, abusada, traída e com esse relacionamento veio a depressão. E eu comecei a me automutilar. Pegava a faca e cortava os meus braços, porque eu sentia muita dor. Sentia um vazio e quando eu me cortava, me aliviava. Porém, vinha aquele alívio e depois eu sentia mais vazio ainda. Era uma dor assim que não tem como explicar, porque era um vazio muito grande. E eu passei assim durante mais ou menos uns 4, 5 anos, mais ou menos, dentro desse relacionamento, até que eu resolvi me separar, ir embora. E como eu ainda era bem nova, eu falei assim, o que eu não aproveitei, eu vou aproveitar agora. Aí eu deixava a minha filha com a minha mãe, ou às vezes com a minha irmã, para poder ir para a balada. Aí eu comecei a ir para as baladas de novo, comecei a beber de novo e comecei a fumar. E foi indo assim até que eu conheci o meu esposo em uma dessas baladas. E foi muito pouco tempo a gente se ajuntou. Tinha aquele respeito por mim no começo. Só que depois, quando a gente foi morar junto, eu vi que ele não era, né, aquela pessoa que realmente eu imaginava. Porque quando eu conheci ele, vi aquele respeito que ele tinha pelos pais, eu achava, agora sim eu vou conseguir ter a minha família de verdade. Depois de um tempo, a gente começou a ir para as baladas junto, porque como a gente se conheceu nas baladas, a gente começou a ir para as baladas junto. A gente ia, só que a gente chegava lá, a gente brigava. A gente tinha que vir embora. A gente chegava em casa pensando que ia acabar as brigas, não. Era mais briga. E era briga todos os dias, era ofensa, humilhação um com o outro. E depois de um tempo junto, eu descobri que eu estava grávida novamente. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri também o vício dele com a pornografia. E isso, assim, pra mim foi realmente parecia uma faca entrando no meu coração. Porque uma pessoa que eu tanto confiava, que eu tanto depositei, né, em ter uma família, não supriu aquilo. E eu comecei a ter crises de ansiedade, porque eu ficava pensando, e agora? E se ele me largar, como vai ser? Eu já tinha depressão e ajuntou com a ansiedade. E isso para mim foi muito ruim, porque às vezes eu lembro do vazio que eu tinha dentro de mim. Era um vazio tão grande, que eu tentei me matar por 10 vezes. Teve uma vez que ele estava na sala e eu fui lá pro fundo do quintal, peguei o varal e fui me enforcar, mas eu não consegui.
eu não consegui. E quando eu não conseguia tirar a minha vida, essa voz vinha e falava pra mim: você não presta nem pra tirar a sua própria vida. Foi aonde eu cheguei no meu fundo de poço. Eu tinha um vazio assim tão grande dentro de mim que eu já não estava mais aguentando, viver aquela vida, viver aquele casamento, porque tudo que eu queria eu não estava conseguindo. Eu não estava. Porque tudo que eu mais queria era ter uma família, de verdade. E eu lembro que eu conversei com o meu sogro, eu sempre conversava muito com ele. Ele falou, nunca vou me esquecer que ele falou pra mim assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando ele falou isso pra mim, eu até fiquei brava, porque eu falei assim: eu busquei de tudo lá fora, de tudo. Tentei de tudo, bebida, drogas, relacionamento, prostituição, tudo, vício, tudo. Eu não encontrei. Eu falei assim: um Deus vai conseguir fazer isso por mim? E ele me fez um convite para poder ir na Igreja Universal. E eu fui. Eu ficava admirada, porque domingo de manhã, né, as pessoas indo para a igreja buscar, porque para mim eu tinha essa visão, um Deus que elas não conseguem ver. Para mim, é como se Deus realmente não existisse e não pudesse fazer nada. E elas felizes por poder estar ali, todo mundo me recebendo bem, me abraçando, sabe? Sem aquele olhar de julgamento, né? Quando foi a hora da busca, eu lembro que eu olhei para a porta e olhei para o altar. E eu levantei, eu não sabia nem orar. Eu não sabia como eu falava com Deus. E eu levantei, dei a minha filha para o meu esposo. E eu falei assim: Deus, se você existe mesmo, tira essa dor de mim, porque se eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, eu vou tirar minha vida hoje, porque eu já não aguento mais. E naquela hora, eu senti como se a mão de Deus tivesse colocando a mão dentro do meu peito e arrancando toda a dor que eu tinha. Toda a dor, toda a dor. Naquele dia, eu senti uma alegria tão grande, uma paz tão grande, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a frequentar mais, comecei a ir de quarta-feira, sexta-feira, de domingo. Então eu comecei a ir, até que eu tomei a decisão de me batizar. Eu procurei ter mais de Deus, para poder receber o Espírito Santo. Procurei saber quem era Ele, procurei saber quem era o Espírito Santo e para que a gente precisava do Espírito Santo. Eu comecei a entender o porquê que a gente precisava. Comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ver mais as meditações, participar mais da reunião, ficar mais em comunhão com Deus. Eu lembro que foi numa quinta-feira que eu fui. E eu lembro que o pastor chamou as pessoas lá na frente que estavam participando. Subi no altar, me ajoelhei, orei. Quando eu desci de lá de cima, eu lembro que eu já desci diferente de lá. Quando foi no domingo de manhã, na hora da busca, comecei a buscar. E nada. E teve uma hora que eu lembro que eu sentei com a minha filha e eu falei assim: Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu lembro que naquela hora eu descansei o meu coração, naquele momento. Naquele momento eu me tranquilizei e naquele momento o Espírito Santo desceu. Foi tão bom. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu queria levantar, eu queria subir no altar, pegar o microfone do pastor e falar para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu já tinha paz dentro de mim. Todo aquele vazio que existia dentro de mim já não existia mais. Daí em diante, eu comecei a passar uma luta com meu esposo dentro de casa. Porque ele era afastado, né? E foi uma luta. Porque ele tinha o vício com a pornografia. Muitas brigas dentro de casa ainda continuava por parte dele, né? Porque Deus, ele me transformou por inteiro e por completo mesmo. Eu comecei a assistir a terapia do amor para poder ver como era realmente ser uma esposa de verdade, uma esposa aos olhos de Deus. Passou um ano e ele falou assim para mim: agora eu vou. E naquele momento ele começou a se dedicar
Ele já parou de ter o vício com a pornografia. Eu lembro do dia que ele falou que ia para a igreja e ia receber o Espírito Santo. Eu lembro que quando ele recebeu o Espírito Santo, que foi numa quarta-feira, não vou me esquecer, foi numa quarta-feira, porque eu não pude ir. Ele saiu de casa de um jeito, quando ele voltou de outro. Totalmente com um semblante diferente, todo feliz, querendo falar o que tinha acontecido, tudo o que realmente assim eu queria e que eu procurei no mundo e que eu busquei lá fora. Deus me deu. Deus me deu a verdadeira alegria, a paz. Ele me deu a família que eu tanto sonhei. Hoje, graças a Deus, a nossa família é transformada. A gente tem um casamento maravilhoso, de amigo, da gente sentar e conversar. Deus, ele realmente me transformou e transformou a minha família.